Meu nome é Marina, tenho 28 anos e trabalho como camareira em um hotel aqui em São Paulo. Sei que essa história vai parecer inacreditável, mas aconteceu comigo e ainda me dá calafrio só de lembrar. Às vezes, fico me perguntando se o que vivi foi real ou apenas uma alucinação. Mas posso garantir que depois daquela noite, nunca mais vi o mundo com os mesmos olhos. Na primeira semana trabalhando no hotel, eu senti na pele o que muitos funcionários antigos costumavam sussurrar entre si. Histórias de um andar que ninguém queria frequentar. O quinto andar. Naquele momento, achei que eram só boatos para assustar os novatos, mas logo percebi que havia algo de muito errado por lá. Era um dia comum, e eu estava terminando de arrumar os quartos no quinto andar. Ao passar pelo quarto 512, ouvi uma voz. Era baixa, quase um sussurro, e me fez parar no meio do corredor. Quando olhei para a porta, vi um rapaz saindo apressado, como se estivesse fugindo de algo. Ei, moço, tudo bem? Chamei, mas ele sequer olhou para trás. Em questão de segundos, ele desapareceu no final do corredor. Naquele momento, senti um arrepio na espinha e não consegui me mexer por alguns instantes. Depois de respirar fundo, fui direto para a recepção perguntar se havia algum hóspede no quinto andar. Quando o recepcionista me disse que o andar estava completamente vazio naquele dia, senti o estômago afundar. Eu sabia que tinha visto alguém. Ainda naquela noite, decidi perguntar discretamente aos funcionários mais antigos sobre o que acontecia no quinto andar. Foi quando a verdade começou a emergir, mesmo que fosse apenas em fragmentos e sussurros. Eu tinha que saber mais sobre o quarto 512. Meus colegas falavam com cautela, como se tivessem medo de despertar algo apenas mencionando o número do quarto. Descobri que, anos atrás, um hóspede tirou a própria vida ali. Dizem que ele estava hospedado há vários dias, sozinho e recluso, e que ninguém o via sair. Quando finalmente entraram no quarto, encontraram-no sem vida. Desde então, ruídos estranhos e choros eram frequentemente relatados pelos hóspedes e funcionários que se atreviam a se aproximar. Eram histórias perturbadoras, mas o hotel preferia manter tudo em sigilo. Os hóspedes continuavam vindo, e o quinto andar permanecia em funcionamento, mas o quarto 512 sempre estava desocupado. Parecia que ninguém queria lidar com o que quer que estivesse ali. Eu, por outro lado, estava determinada a entender o que estava acontecendo. Se aquele lugar realmente era assombrado, eu queria saber por quem ou por quê. Algumas noites depois, eu estava trabalhando em um turno extra. O hotel estava tranquilo, e eu, mais uma vez, me vi no quinto andar. Os corredores estavam silenciosos, mas havia algo no ar que parecia diferente, uma tensão invisível que fazia a pele arrepiar. Enquanto caminhava para conferir os quartos, ouvi novamente aquele som. Desta vez, não era apenas um sussurro. Eram gritos abafados, como se alguém estivesse desesperado por ajuda. Os sons vinham direto do quarto 512. Não sei o que me deu coragem, mas eu me aproximei devagar. Quando cheguei perto, notei que a maçaneta estava tremendo, como se alguém do outro lado estivesse tentando abrir a porta. Respirei fundo e, mesmo com o coração martelando no peito, girei a maçaneta. O quarto estava vazio, mas o ar ali dentro era pesado, quase sufocante, como se o ambiente estivesse carregado de algo que eu não conseguia explicar. Quando dei um passo para dentro, senti um calafrio correr pela espinha e, de repente, ouvi uma voz sussurrar o meu nome, Marina. Congelada de medo, virei rapidamente para sair e vi, pelo canto do olho, uma figura no espelho do quarto. Era o mesmo rapaz que eu tinha visto no corredor dias atrás, mas desta vez, ele não parecia fugir. Seus olhos estavam fixos em mim, cheios de angústia. Saí correndo do quarto e desci as escadas como se minha vida dependesse disso. Eu estava aterrorizada e precisava falar com alguém. Depois daquela noite, decidi desabafar com um colega de trabalho mais experiente, o Roberto. Ele já trabalhava no hotel há anos, e se alguém sabia o que estava acontecendo, era ele. Quando comecei a contar o que tinha visto, ele olhou para mim com um olhar sério e balançou a cabeça. Você não é a primeira a dizer que viu coisas estranhas naquele quarto, disse ele. Muitos funcionários evitam o quinto andar, especialmente o 512. Há vários relatos de gritos, choros e até mesmo sombras.
O hotel nunca confirmou nada, mas você sabe como é, né? Eles preferem deixar isso de lado. As palavras de Roberto me deram um misto de conforto e pavor. Pelo menos eu não estava louca, mas saber que outras pessoas tinham passado pelo mesmo tornava tudo ainda mais real. Decidi pesquisar mais sobre o que os antigos hóspedes tinham a dizer e encontrei algumas discussões na internet. Várias pessoas relatavam ter ouvido coisas estranhas durante a estadia no hotel, especialmente no 5º andar. Se você gosta de ouvir histórias de arrepiar como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para não perder os próximos relatos. Parece que essas histórias nunca têm fim, não é? Apesar de tudo, continuei trabalhando no hotel. Talvez fosse a curiosidade ou a necessidade de entender o que eu tinha vivido, mas eu me recusava a me afastar do 5º andar. Os sons persistiam, sempre à noite, e agora eu conseguia ouvir com mais clareza. Eram choros e sussurros que pareciam vir de todas as direções. Às vezes, eu sentia um frio inexplicável no ar, como se uma presença invisível estivesse sempre me observando. O quarto 512 permanecia desocupado, e os outros funcionários evitavam andar a todo custo. Mesmo assim, o hotel continuava operando normalmente, como se nada estivesse fora do comum. Parecia que o mistério do 5º andar nunca seria resolvido. Para muitos, talvez fosse apenas uma história inventada, mas para mim, era real. Eu sabia o que tinha visto e ouvido. Com o tempo, fui me acostumando com os sons e a atmosfera pesada. Cheguei até a acreditar que o espírito que assombrava o 512 estava apenas tentando encontrar paz, preso em uma repetição eterna do momento de sua morte. Eu me perguntava se algum dia ele encontraria descanso. Hoje, quando passo por aquele andar, ainda sinto um arrepio. Não sei se é minha mente pregando peças em mim ou se há algo mais que nunca será explicado. Mas uma coisa é certa: depois do que vivi no 5º andar, eu nunca mais fui a mesma. Eu sempre fui um cara observador. Trabalhar como zelador nesse hotel antigo me fez conhecer todo tipo de gente, mas nada se comparava àquele homem que entrou naquela noite. Ele apareceu do nada, parecia um fantasma com aquelas roupas sujas, barba por fazer e um olhar que me deixou desconfortável desde o começo. Andava meio torto, como se carregasse o peso do mundo nas costas. A recepcionista, a Clara, hesitou ao vê-lo, mas ele insistiu com uma voz firme e um tanto perturbadora que queria o último andar. Ninguém gostava daquele andar. Era escuro, abandonado, e todos diziam que era assombrado, mas ele não parecia se importar. Eu assistia tudo de longe, encostado na minha vassoura, quando Clara entregou a chave com relutância. Aquele homem sinistro sorriu de um jeito estranho e desapareceu nas escadas. Algo nele não me descia bem. A mala velha e grande que ele arrastava parecia mais pesada do que deveria, mas o que me deixou mesmo intrigado foi o seu olhar. Aquilo não era o olhar de alguém comum. Tinha algo sombrio escondido ali. Era uma daquelas noites frias e silenciosas, o tipo de silêncio que deixa tudo ainda mais assustador. Eu estava terminando minha ronda quando ouvi de novo aquele som, mas desta vez era mais alto e claro. Era um grito abafado, vindo lá do último andar. O coração disparou, e minha mente começou a imaginar o pior. Decidi subir devagar, tentando não fazer barulho. Cada degrau parecia aumentar minha ansiedade. Quando cheguei no corredor, tudo estava quieto demais, mas o som continuava, vindo do quarto do homem. Cheguei mais perto da porta e, sem que ele percebesse, espiei pela fresta. O que eu vi me deixou sem fôlego. O homem estava de costas, mexendo na mala, e os gritos estavam definitivamente vindo de lá. Tentei raciocinar rápido, mas tudo que eu conseguia pensar era em como aquilo era surreal. O pavor tomou conta de mim. Eu precisava fazer alguma coisa. Saí dali correndo, decidido a chamar a polícia. Não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que não era nada bom. Antes de descer, passei na recepção e tentei falar com Clara, mas ela não acreditou de primeira. Disse que era impossível e que eu devia estar imaginando coisas. Mas a insistência no meu olhar e o medo na minha voz a convenceram. Ligamos para a polícia, e enquanto esperávamos, eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto. Estava nervoso,
mas sabia que precisava descobrir a verdade. A polícia chegou em poucos minutos, mas pareciam horas para mim. Subimos juntos, eu na frente com a lanterna tremendo na mão. Quando arrombaram a porta, a cena era ainda pior do que eu imaginava. O quarto estava uma bagunça, câmeras espalhadas, seringas jogadas pelo chão e a mala. Ah, aquela mala! Ela estava aberta, e dentro havia uma mulher amarrada, com os olhos cheios de medo e o corpo mole, claramente dopada. Os policiais tiraram a mulher de lá, enquanto eu observava, ainda sem acreditar no que estava diante dos meus olhos. Eles começaram a vasculhar o lugar e encontraram vários equipamentos que o homem usava para filmar cenas perturbadoras. Descobriram que ele estava gravando tudo para vender na Deep Web, um mercado obscuro que eu só tinha ouvido falar nas notícias. A quantidade de gravações encontradas revelava que isso vinha acontecendo há muito tempo. Eu mal podia acreditar que algo tão horrível estava acontecendo ali, bem debaixo do nosso nariz. Senti um misto de raiva e alívio por ter decidido investigar, mas ao mesmo tempo um peso enorme no coração. Não era só mais um hóspede estranho. Aquele homem era um monstro. O horror do que eu vi naquele quarto ficaria gravado na minha memória para sempre. Os dias passaram, mas o incômodo ficou. Eu via aquele homem todos os dias, sempre com a mesma rotina. Subia e descia as escadas com aquela mala pesada. Era como se ele estivesse carregando tijolos. Ele nunca falava com ninguém e evitava os olhares, mas sempre que eu tentava espiar, ele percebia e se afastava rapidamente. Uma noite, enquanto eu varria o corredor, vi de relance a porta do quarto dele meio aberta. Ele estava agachado, ajeitando algo dentro da mala. Achei que era só mais uma daquelas esquisitices dele, mas, de repente, ouvi um som abafado, quase como um sussurro, vindo lá de dentro. Parecia um choro, um grito sufocado. Senti um frio na espinha e fiquei paralisado por um momento. Pensei em ir embora e fingir que não ouvi nada, mas minha curiosidade era maior. Algo me dizia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali, e eu precisava descobrir. Eu passei a vigiar mais de perto, sempre tentando pegar um detalhe a mais. Mas cada vez que eu via, aquela sensação ruim só crescia. Eu sabia que tinha algo errado naquele andar e que aquele homem não era apenas mais um hóspede esquisito. Enquanto os policiais ainda estavam no quarto, ouvimos um barulho vindo do corredor. Era ele. O homem havia voltado e percebeu o que estava acontecendo. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e eu nunca vou esquecer a expressão de desespero misturada com uma espécie de fúria cega no rosto dele. Sem pensar duas vezes, ele saiu correndo pelo corredor em direção à escada de emergência. Os policiais tentaram alcançá-lo, mas ele era rápido, movido pelo desespero. Eu o segui, meio que sem pensar, e quando cheguei ao telhado, lá estava ele, no limite da beira, olhando para o vazio. Os policiais gritavam para ele parar, mas ele parecia nem ouvir. Em um último ato de desespero, como se preferisse a morte enfrentar as consequências dos seus atos, ele se jogou. Eu ainda tentei gritar, mas já era tarde. O som do impacto foi seco e terrível. O corpo dele ficou estirado na calçada, e naquele momento, todo o horror que ele causou se espalhou pelo hotel como uma onda de choque. Eu estava ali, parado no telhado, sentindo um misto de alívio e uma tristeza pesada. Era o fim de um pesadelo, mas o começo de uma cicatriz que jamais se fecharia para todos nós que presenciamos aquilo. Depois da morte do homem, o hotel virou um cenário de investigação. Policiais, repórteres, curiosos. Todos queriam saber o que aconteceu naquele quarto. O hotel, que já tinha fama de assombrado, agora carregava um peso ainda maior. As gravações encontradas revelavam detalhes perturbadores dos crimes do homem. A polícia tentou abafar ao máximo a divulgação do conteúdo, mas a notícia se espalhou rápido. Clara, a recepcionista, não conseguia voltar ao trabalho. Eu também não consegui. A cada canto que eu olhava, via sombras do que aconteceu, os ecos dos gritos que saíam daquela mala. O hotel acabou fechando um tempo depois, com ninguém mais querendo se hospedar ali. A história daquele homem ficou marcada, não só nas paredes daquele lugar, mas na memória de quem viveu aqueles dias sombrios. Enquanto andava pelo saguão pela última vez,
Não pude deixar de pensar em como algo tão horrível poderia acontecer num lugar que, para muitos, era apenas um hotel velho. Aquela experiência me mudou. Passei a ver tudo de forma diferente, sempre desconfiando do que poderia estar escondido por trás das portas fechadas. Às vezes, o verdadeiro terror não está nos fantasmas ou nas lendas urbanas, mas nas pessoas reais que cruzam nosso caminho, carregando segredos obscuros demais para imaginar. Meu nome é Antônio, tenho 45 anos e trabalho como zelador há quase 2 décadas. Já passei por muitos lugares, mas nunca pensei que testemunharia algo que me faria duvidar da minha própria sanidade. O que vou contar agora aconteceu em 2006, no hotel onde eu trabalhava, em um bairro perigoso do Rio de Janeiro. Era um hotel simples, sem muito luxo, mas o que aconteceu ali vai ficar comigo para sempre. Se eu soubesse o que encontraria naquele último andar, jamais teria aberto aquela porta. Tudo começou em uma tarde comum, quando vi um hóspede diferente chegando. O nome dele era Ricardo. Pelo menos foi isso que apareceu no registro. Ele parecia normal à primeira vista. Uns 40 anos, cabelo curto, roupa comum, nada que chamasse muita atenção. Mas havia algo em seu comportamento que me deixava com o pé atrás. Ele carregava uma mala grande e pesada e escolheu se hospedar no último andar, em um dos quartos mais afastados. Eu sempre fui atento aos detalhes, é parte do meu trabalho. E nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Ricardo evitava contato com outros hóspedes e sempre passava por mim de cabeça baixa, apressado, com a tal mala nas mãos. Às vezes, eu ouvia barulhos estranhos vindos do quarto dele, mas não dava para entender exatamente o que eram. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas eu tentei seguir com a rotina, achando que podia ser só coisa da minha cabeça. Alguns dias depois, eu estava fazendo minha ronda no hotel. Era uma daquelas noites em que a movimentação é quase nula, e a única coisa que se ouvia eram os rangidos antigos das portas e o vento soprando pelas janelas. Quando cheguei ao último andar, senti um arrepio percorrer minha espinha. Um som abafado vinha do corredor, parecia um lamento, mas muito baixo, quase imperceptível. Me aproximei do quarto do Ricardo, e o barulho se intensificou. Parecia vir de dentro da mala. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a curiosidade e uma sensação de alerta me fizeram continuar. Encostei o ouvido na porta e ouvi claramente um grito abafado. Meu coração disparou. Dei alguns passos para trás, olhei em volta e corri para a recepção. Tem algo errado com o hóspede do quarto 306, disse para a recepcionista, tentando manter a calma, mas minha voz tremia. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia imediatamente. Enquanto esperávamos, um silêncio perturbador tomou conta do ambiente. Os poucos funcionários que estavam de plantão se juntaram na recepção, trocando olhares nervosos. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas eu sabia que não era coisa boa. Naquela hora, senti que o que quer que estivesse por trás daquela porta ia mudar minha vida para sempre. Se você gosta de histórias misteriosas e assustadoras como essa, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Quando a polícia chegou, subimos juntos para o último andar. O corredor estava mais frio do que eu me lembrava, e meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Os policiais arrombaram a porta e o que encontramos foi além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Dentro do quarto, uma jovem estava amarrada e dopada, com os olhos vidrados e o corpo frágil sobre a cama. A mala de Ricardo estava aberta ao lado dela, com diversos objetos assustadores, que eu não conseguia entender para que serviam. O quarto estava em completo caos. Havia câmeras escondidas nos cantos, como se ele estivesse filmando tudo. No chão, pedaços de fita adesiva e cordas mostravam que aquilo não era a primeira vez. Os policiais começaram a vasculhar tudo, tentando encontrar mais evidências, enquanto eu fiquei paralisado na porta, sem conseguir desviar os olhos daquela cena horrível. Ricardo, no entanto, havia escapado, aproveitando o momento da confusão para desaparecer. Poucas horas depois, o corpo de Ricardo foi encontrado no estacionamento do hotel.
Ele tinha se jogado do telhado e estava morto. A cena era surreal. Parecia o final de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Os policiais continuaram a investigação e descobriram que Ricardo era um criminoso procurado, envolvido com a Deep Web. Ele filmava e vendia vídeos proibidos, mostrando cenas terríveis com vítimas sequestradas. A jovem encontrada no quarto não era a única. Havia indícios de que ele tinha feito outras vítimas em diferentes lugares. A partir daquele dia, o hotel nunca mais foi o mesmo, e eu também não. A imagem da garota, o rosto sem vida de Ricardo no chão, os objetos assustadores espalhados pelo quarto, tudo isso me assombrava. Eu não conseguia mais caminhar pelos corredores sem reviver aquela noite. Aquilo havia me marcado profundamente. Não demorou muito para que eu tomasse a decisão de pedir demissão. Eu precisava me afastar daquele lugar e de tudo que aconteceu ali. Trabalhar como zelador sempre me trouxe uma sensação de tranquilidade. Mas, depois disso, cada barulho no silêncio da madrugada me fazia lembrar dos lamentos que ouvi naquela mala. Eu só queria seguir em frente, mas sabia que aquele episódio ficaria comigo para sempre. Nunca imaginei que meu primeiro dia de trabalho no hotel em Guadalajara seria tão estranho. Quando cheguei, o lugar parecia normal, nada muito diferente de outros hotéis. Corredores longos, portas de quartos e aquele ar meio parado de lugar que já viu dias melhores. Os funcionários eram simpáticos, me mostraram as funções e parecia que tudo ia ser tranquilo. Eu só precisava fazer meu trabalho e seguir em frente. Lá pelo final do turno, eu estava no corredor quando, de repente, vi um jovem saindo do quarto 120. Ele estava pálido, com um olhar meio perdido, e nem se deu ao trabalho de me notar. Achei esquisito, mas segui meu caminho, sem dar muita bola. Quando terminei minhas tarefas, perguntei na recepção quem era o hóspede do quarto 120. Para minha surpresa, o recepcionista me disse que o quarto estava vazio, sem ninguém registrado. Senti um arrepio subir pela espinha, mas deixei para lá. Talvez fosse algum erro, pensei. No dia seguinte, tudo parecia normal, mas eu não conseguia esquecer do jovem saindo do quarto 120. Lá pelo meio da tarde, comecei a ouvir barulhos vindos daquele mesmo quarto. Eram batidas leves, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. Depois, um choro baixo, quase abafado, que se espalhava pelo corredor vazio. Aquilo me deixou arrepiada de cima a baixo. Com o coração acelerado, corri até a recepção e contei sobre os sons estranhos. Eles me olharam com um misto de curiosidade e nervosismo. Marina, não tem ninguém lá. O quarto está trancado e ninguém se hospeda nele há meses, disse o recepcionista. Foi quando chamaram a equipe de segurança para verificar. Eles entraram no quarto, reviraram cada canto, mas não encontraram nada de anormal. Nenhum sinal de hóspedes, nenhum som estranho, nada. Era como se o quarto estivesse completamente vazio. Meus colegas me olharam com aquela expressão que dizia tudo. Se acostuma, isso é só o começo. Os dias passaram, mas a sensação estranha que o quarto 120 me causava só aumentava. Eu não conseguia tirar da cabeça o choro, as batidas e, principalmente, a imagem daquele jovem saindo do quarto vazio. Não era coisa da minha cabeça, eu sabia. Comecei a perguntar para os colegas de trabalho se alguém mais tinha notado algo estranho naquele quarto. Foi durante o intervalo do almoço, sentada na copa com os outros funcionários, que resolvi tocar no assunto de novo. Para minha surpresa, todos se entreolharam, e uma das camareiras, Dona Lúcia, uma senhora que trabalhava ali há anos, suspirou antes de contar. Isso que você ouviu não é novidade, Marina. Há uns anos, um jovem se matou nesse quarto. Desde então, ninguém gosta de ficar perto dali. A história caiu como uma bomba. Ela continuou, explicando que os ruídos e avistamentos eram frequentes, mas o hotel preferia não falar sobre isso para não assustar os hóspedes. Aquela revelação me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo, tudo começou a fazer sentido. Era como se o hotel carregasse um peso invisível, algo que não podia ser consertado. Eu não sabia se tinha mais medo ou curiosidade de descobrir o que realmente acontecia ali.
Apesar do medo crescente, decidi que não podia deixar aquilo me dominar. Voltei ao trabalho com a cabeça cheia, mas tentei ignorar os pensamentos. Foi então que, numa tarde em que o hotel estava mais vazio, resolvi limpar o quarto 120. Eu precisava encarar aquilo de frente, mesmo que meus colegas me olhassem como se eu estivesse louca. Com o coração na mão, entrei no quarto. Tudo parecia normal, mas a atmosfera era pesada, como se o ar estivesse preso. Comecei a limpar, tentando me concentrar no serviço, mas, de repente, o som de choro voltou. Era um lamento suave, mas cheio de dor, e vinha de todos os cantos. Um frio percorreu meu corpo, e senti uma presença ao meu lado. Não tinha ninguém ali, mas a sensação era clara. Eu não estava sozinha. Larguei tudo e saí correndo, o medo estampado no rosto. Cheguei na copa sem fôlego, e os colegas já sabiam o que eu tinha enfrentado. Eu não precisava dizer nada. Me disseram que era normal, que com o tempo eu me acostumaria, mas aquilo era tudo, menos normal. Os meses passaram e, apesar do medo, continuei no hotel. Mas não só eu, todos que trabalhavam ali viviam com aquela sensação constante de que algo estava fora do lugar. As batidas, os choros e as aparições nunca pararam. Cada vez que alguém se aproximava do quarto 120, o clima mudava. Ninguém queria limpar aquele quarto. Ninguém queria passar por aquele corredor. O medo tomou conta de todos, transformando o hotel num lugar de silêncio e olhares desconfiados. Parecia que, a cada dia, o jovem que tirou a própria vida ali se manifestava de alguma forma, nos lembrando que o quarto 120 guardava segredos que nunca seriam esquecidos. Meu nome é Gustavo, tenho 32 anos e sou representante comercial em São Paulo. Viajo bastante a trabalho, mas essa história que vou contar aconteceu em um lugar bem específico e me deixou com um arrepio na espinha até hoje. Sempre fui cético com essas coisas de sobrenatural, mas, depois do que vivi, nunca mais consegui dormir em hotéis do mesmo jeito. Tudo começou quando eu e minha esposa, Fernanda, resolvemos tirar um final de semana de folga em um hotel 4 estrelas na cidade de Campos do Jordão. Estávamos precisando relaxar e o lugar parecia perfeito, aconchegante, bonito e com um clima agradável de montanha. Só não sabíamos que esse seria o pior erro da nossa vida. Ficamos no quarto 107, um ambiente que parecia normal à primeira vista, mas que guardava segredos sombrios. Mal sabíamos que aquelas paredes tinham visto coisas horríveis e que, em pouco tempo, nós também veríamos. Quando entramos, notamos algumas pinturas bem estranhas na parede. Eram figuras de rostos que pareciam estar deformados, como se alguém tivesse puxado partes deles para direções erradas. Aquilo nos deixou um pouco desconfortáveis, mas atribuímos ao estilo artístico do lugar. Além disso, havia uma sensação de frio que parecia vir do chão, mesmo com o aquecedor ligado. Eu olhei para Fernanda e percebi que ela também estava sentindo aquilo, mas decidimos ignorar. Afinal, estávamos ali para relaxar e descansar. Na primeira noite, acordei com um som distante, algo como murmúrios. Virei para o lado e vi que Fernanda ainda estava dormindo, então pensei que devia ser o vento ou algo assim. Mas depois vieram as risadas. Eram risadas baixas e perturbadoras, do tipo que te fazem pensar 2 vezes antes de acender a luz. E eu acendi. O quarto parecia exatamente o mesmo, mas havia algo diferente nas pinturas. Elas pareciam estar olhando para mim. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Fernanda e eu estávamos exaustos e tentamos ignorar a sensação de desconforto que crescia cada vez que olhávamos para aquelas pinturas bizarras. No entanto, o que aconteceu depois tornou impossível fingir que estava tudo bem. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma risada alta e estridente, que parecia ecoar por todo o quarto. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e percebi que Fernanda também estava acordada, olhando fixamente para as pinturas. "Você ouviu isso?" Ela sussurrou, com a voz tremendo. Antes que eu pudesse responder, ouvimos outra vez aqueles sussurros, agora chamando o nome dela. As figuras nas pinturas pareciam ter mudado de lugar,
como se estivessem se aproximando de nós. Fernanda não conseguiu mais ficar ali, e decidimos ir até a recepção para relatar o ocorrido. Chegando lá, o recepcionista, um senhor com cara de poucos amigos, nos ouviu com uma expressão preocupada. Ele hesitou por um momento antes de nos contar a verdade. O quarto 107 era conhecido por seu histórico sombrio. O antigo dono do hotel, nos explicou ele, era um homem excêntrico que havia se envolvido com práticas ocultistas. Ele supostamente usava as pinturas para realizar rituais, invocando entidades sombrias. Já houveram outros relatos, disse ele com a voz baixa. Eu não deveria estar contando isso, mas muitas pessoas já ouviram vozes ou sentiram algo estranho ali. A revelação foi o suficiente para decidirmos deixar o hotel naquela mesma noite. Fizemos nossas malas rapidamente. Quando saímos do quarto, tive a sensação de que algo estava nos observando. Enquanto íamos embora, Fernanda comentou: "Você já ouviu falar dessas histórias bizarras? Se gostou e quer acompanhar mais mistérios como este, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Você não vai se arrepender." Nos dias seguintes, as histórias sobre o quarto 107 começaram a se espalhar. Diversos outros hóspedes relataram experiências perturbadoras semelhantes às nossas, e o caso ganhou popularidade nas redes sociais. O hotel acabou fechando o quarto, e as pinturas foram removidas, mas algumas pessoas ainda acreditam que o mal que foi invocado ali nunca realmente foi embora. Sempre que me lembro disso, sinto um arrepio. Sei que parece coisa de filme de terror, mas não tem como esquecer o que passamos. E, se você algum dia ficar em um hotel antigo, talvez seja melhor não ignorar os sinais. As coisas que acontecem à noite, às vezes, são mais do que apenas a nossa imaginação. Aquele hotel de 4 estrelas em Orlando parecia ser a escolha perfeita para nossa viagem. Eu e meu marido, empolgados com a oportunidade de finalmente descansar, chegamos ao local no fim da tarde. O lobby era enorme, com lustres brilhantes e um cheiro agradável de limpeza no ar. Mas havia algo de estranho que eu não conseguia identificar. Recebemos a chave de um quarto no fim do corredor, e logo que entramos, senti um arrepio percorrer minha espinha. As paredes estavam decoradas com pinturas perturbadoras de figuras sem rosto, todas usando chapéus pretos, o que criou uma atmosfera sombria e incômoda. Mas estávamos cansados da viagem e decidimos ignorar o desconforto. Arrumamos nossas coisas e fomos explorar a cidade. Mal sabíamos que aquela noite no hotel mudaria tudo. De volta ao quarto, depois de um longo dia, tudo o que queríamos era descansar. Apagamos as luzes e nos deitamos, mas o silêncio da noite foi rapidamente interrompido por um som estranho. Era como se sussurros e risos baixos ecoassem pelo quarto, vindos de algum lugar que não conseguíamos identificar. Olhei para meu marido, esperando que ele também estivesse ouvindo, e sua expressão confirmava que não era só coisa da minha cabeça. A sensação de estar sendo observada ficou mais forte, e as pinturas nas paredes pareciam mudar de lugar a cada vez que eu olhava para elas. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas quanto mais eu olhava, mais os detalhes pareciam se mexer. As figuras sem rosto pareciam se inclinar para a frente, como se estivessem prestes a sair das molduras. Dormir naquela noite foi impossível. Os sussurros não paravam e o medo aumentava a cada minuto. Quando finalmente conseguimos cochilar, já era quase manhã, e o que eu pensava ser apenas o começo de uma noite ruim, se revelou como o início de algo muito mais aterrorizante. Na manhã seguinte, ainda abalados pelo que aconteceu durante a noite, decidimos dar uma olhada mais de perto nas pinturas que tanto nos incomodaram. Fiquei observando uma das figuras sem rosto. Seus olhos, ou o que deveria ser olhos, pareciam me seguir onde quer que eu fosse. Era como se as pinturas estivessem vivas, pulsando com uma energia que eu não conseguia explicar. Curiosos, começamos a pesquisar sobre o hotel. Descobrimos que o antigo dono, um pintor excêntrico e recluso, havia decorado o lugar com suas próprias obras. A história dele era cercada de mistério. Dizem que ele fez um pacto satânico, sacrificando parte de sua alma em troca de fama e prosperidade para o hotel. As pinturas, segundo relatos, eram feitas em rituais macabros,
com a intenção de aprisionar espíritos e energias malignas dentro delas. Quanto mais sabíamos, mais assustador tudo se tornava. Aquilo não era só um quarto com pinturas estranhas. Estávamos literalmente cercados por manifestações de um pacto sombrio, e o medo começava a tomar conta. Decidimos que não iríamos passar outra noite naquele quarto, mas quando tentamos mudar, a recepcionista alegou que o hotel estava lotado. Voltamos ao quarto com a sensação de estar entrando em um pesadelo. Naquela noite, o ambiente se tornou ainda mais opressivo. O ar estava pesado, e era como se o quarto respirasse. As pinturas começaram a se mover de forma ainda mais evidente, e a sensação de que havia algo ou alguém conosco se tornou insuportável. Os sussurros se transformaram em vozes mais altas, palavras incompreensíveis, quase uma língua demoníaca. As figuras nas pinturas se inclinavam para fora das molduras, e eu juro que vi uma delas tentar se mover na nossa direção. As luzes começaram a piscar, e objetos no quarto se moveram sozinhos. A presença era palpável, algo maligno que se alimentava do nosso medo. Tentamos sair do quarto, mas a porta simplesmente não abria, como se estivéssemos trancados por algo além do físico. Sentíamos que, a qualquer momento, aquelas figuras poderiam sair das molduras e nos arrastar para algum lugar sombrio, de onde nunca mais voltaríamos. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta finalmente abriu ao amanhecer. Saímos correndo, sem olhar para trás, como se nossas vidas dependessem disso. Na recepção, contamos o que aconteceu, mas as reações variaram entre descrença e tentativas de acobertar o ocorrido. Era óbvio que o hotel sabia do que se passava naquele quarto, mas fazia de tudo para manter o segredo. Publicamos nossa experiência nas redes sociais, sem imaginar a repercussão que teria. Em poucos dias, nossa história se tornou viral, e o hotel, que antes se escondia atrás de sua fachada luxuosa, foi forçado a fechar o quarto onde ficamos. Mas, mesmo com as portas trancadas, as lendas continuaram. Funcionários e hóspedes relataram ver sombras, ouvir sussurros e sentir a presença de algo maligno perto daquele quarto. O pacto sombrio do antigo dono parecia estar longe de acabar, e eu e meu marido, mesmo em casa, ainda sentíamos que alguma coisa nos observava, como se as pinturas não quisessem que nossa história terminasse ali.